Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nessa casa que nos acolhe, nessa casa de trabalho, no bem. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e ajudado pelos irmãos espirituais que aqui estão e que seja uma noite muito proveitosa de estudo e de aprendizado. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério. Mais uma vez, né? Sempre um prazer aí estar na Casa Espírita, quanto mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar, né? Eu sempre trabalho muito com essa teoria do compartilhamento. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais a gente divide, né? O que a gente já aprendeu e acaba aprendendo, porque quando você compartilha é uma via de mão dupla. Você acaba trocando uma ideia. E é muito comum, depois das palestras, as pessoas mandarem, né? Aqueles que têm o contato do orador, às vezes mandam, né, perguntas, contestam, buscam fontes de informação. Isso é muito interessante. Então, hoje nós vamos estudar. Eu disse que o tema é bem grande, né? O título do tema é bem grande e vão ser umas 4 horas de palestras, né? O resumo teórico do móvel das ações humanas. E talvez seja o maior tópico realmente das obras fundamentais, né? O 872. Ele está lá no capítulo 10, Lei de Liberdade, né? No livro 3º, e é uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec vem comentar sobre esse resumo teórico do móvel das ações humanas. Lá no fundo, ele trabalha a perspectiva e o entendimento do livre-arbítrio. É uma questão que às vezes nos parece simples, mas não é, né? O livre-arbítrio é uma conquista gradativa, gradual, quase que obrigatória, porque se nós não nos colocamos à disposição dele através da vontade e da disposição, dizem os amigos espirituais que seremos arrastados pela avalanche do progresso, né? Ou seja, no fundo, o resumo teórico do móvel das ações humanas é uma busca que Kardec faz através de um grande comentário de 3 páginas. Ele nos traz a colaboração, né, didática e pedagógica dele para que nós compreendamos realmente como funciona o livre-arbítrio, essa ferramenta maravilhosa. O livre-arbítrio, ele é uma lei, né? Ele está ali na lei de liberdade, é inerente ao espírito humano, a partir de um certo momento. Eu até brinquei outro dia com a Sueli falando, é uma frase muito interessante que tem na Gênesis, que diz assim: momento sublime onde Deus coloca na fronte do homem o selo da razão. A partir do momento em que você se torna um ser arrazoado, né? Você pensa, você questiona, você busca, você se percebe, né? Então é um momento muito interessante. Só que o livre-arbítrio, ele muitas vezes paralisa, né? Mas nós vamos perceber e encontrar muita gente que, diante da necessidade e da obrigação de escolher, congela. Até porque nós, muitas vezes, né, tiramos dessas pessoas essa capacidade, ou não propiciamos, ou não ensejamos formas delas desenvolverem nelas mesmas esse poder de escolha. Eu digo que o livre-arbítrio se assemelha muito à loja de relógio, né? Relojoaria é uma coisa interessante. Você fala assim, eu vou comprar um relógio. E eu normalmente não consigo comprar, né? Eu já gostei mais de relógio, então teve uma época que eu gostava muito, e eu chegava lá, eu via tanta oferta que eu acabava não comprando, né? Você paralisa. Então, na vida também acontece isso às vezes. Diante de 2 possibilidades ou mais, muitas vezes, nós paramos. E aí nós vamos trazer agora, né, a definição de Leon Denis do livre-arbítrio. Porque a gente fala tanto em livre-arbítrio, como fala em reencarnação, em vários assuntos dentro da casa espírita, e muitas vezes a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe do que nós estamos falando, né? É muito comum na doutrina espírita falar, não, a Joana de Ângeles, tem gente que não sabe quem é, né? O Emmanuel, o Chico, né? A gente trata então o Chico, que Chico é esse? Né? Pessoa, nós estamos aí todos os dias, e quase todos os dias da casa espírita,
nós estamos recebendo pessoas novas, pessoas que vêm pela primeira vez. Então, Leon Denis diz assim, Leon Denis é um grande colaborador da doutrina espírita, né? Que faz ali uma ampliação da doutrina espírita, um colaborador da primeira hora, que hoje no movimento espírita a gente quase não ouve falar. E é muito comum se estudar a doutrina espírita durante muito tempo sem mencionarmos Leon Denis. Então ele diz assim, o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforços para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pela da razão. Só pela primeira leitura aí dá para perceber, né, o potencial desse homem, desse grande espírito, desse grande colaborador. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforços para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Eu acho realmente que ele foi muito feliz, né, nessa colocação, porque, né, vejam a capacidade dele, né? Porque para eu tentar falar uma coisa dessa, iam ser umas 10 páginas e talvez não ficasse claro. E ele, numa colocação concisa, fechada, bem resumida, ele faz um resumo brilhante do livre-arbítrio. Aí eu grifei algumas palavras ali, né? Como livre, querer, esforços, razão, que também é muito importante nessa conquista e nessa caminhada. O livre-arbítrio vai nos propiciar escolher. Nós muitas vezes vamos ouvir que isso tinha que acontecer. Isso, no âmbito moral, os espíritos dizem que não. É lógico que existem, né? A fatalidade, segundo os espíritos, a única fatalidade que realmente o espírito humano, o homem, né? A alma humana está sujeita é o momento do seu desencarne. É a hora que nós chegamos aqui e a hora que deixamos aqui, né? Deixamos essa experiência. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a forma de partirmos, a forma do desencarne. Os espíritos dizem, nesse resumo teórico, que a fatalidade se baseia quase que unicamente nisso. No restante, nós estamos no leme. Nós estamos dirigindo. Lógico que estamos falando de espíritos medianos, né? Que não estão lá no começo da caminhada. Espíritos semelhantes a nós, porque o Espiritismo vem, né, em 1857 para nós espíritos encarnados. Kardec traz em 1857 o Livro dos Espíritos, não esse Livro dos Espíritos que nós conhecemos, mas só em 1860 vem realmente desta forma que nós conhecemos, com 1018 ou 1019 questões. Então, o livre-arbítrio é essa capacidade de escolher, esse dever de escolher, esse direito de escolher, inalienável. Na questão 872, aí, né, o professor Allan Kardec faz assim uma introdução do assunto quando ele diz assim: a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Aí ele deixa o fatalmente ali porque nós gostamos muito dessa fatalidade, né? Eu fui levado a isso. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. O homem será sempre livre de agir como quiser. Allan Kardec. Esse é o início, é o comecinho desta questão 872, desse item 872, desse resumo teórico. E nós vamos perceber que Kardec aqui trata e deixa bem claro que não existe determinismo. Não existe fatalidade. Nesse sentido, por quê? Porque são todas escolhas que estão ligadas ao âmbito moral.
No último momento, nós temos a decisão nas nossas mãos. O homem não é fatalmente conduzido ao mal, os atos que pratica não estavam escritos, e ele continua: os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele será sempre livre de agir como quiser. E Kardec continua a trabalhar esse resumo, que eu estou assim muito mexido com esse resumo, porque eu já voltei a ele várias vezes. A gente está estudando o Livro dos Espíritos, né, num grupo, e toda hora eu volto lá. Nesses últimos 3, 4 dias aí, talvez eu tenha lido 5, 6 vezes esse resumo. E a cada vez que você lê, parece que acende uma nova luz. Kardec diz assim: sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal, nem mérito do bem. Vejam como é importante esse livre-arbítrio, que às vezes a gente fala en passant, de forma rápida. Não, aí o livre-arbítrio vai sendo construído e as pessoas... Pô, legal esse negócio de livre-arbítrio, né? Então Kardec diz assim: sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal, nem mérito do bem. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, o que quer dizer a vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. E ele continua, né? Ele vai abrindo essa compreensão, esse entendimento desta capacidade, desse direito que nós, espíritos humanos, vamos conquistando. Eu costumo sempre fazer uma analogia do livre-arbítrio com nós mesmos na nossa adolescência, né? Você começa a ter alguma liberdade, e essa liberdade vai crescendo e vai se ampliando de acordo com o seu comportamento, com as suas ações, com o retorno que você dá aos pais. Chegando ao ponto de você dormir fora de casa, viajar, acampar, subir montanha, passar uma semana em Lumiar, acampado na beira do rio, e você vai conquistando essa liberdade. E o livre-arbítrio é assim. A partir do momento em que nós começamos a desenvolvê-lo, nós vamos ficando cada vez mais capacitados para discernir e escolher entre o bem e o mal. E essa colocação de Kardec, ela diz da responsabilidade, né? Sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal que cometeu, se não tivesse livre-arbítrio, nem o mérito de qualquer ação benéfica que ele pudesse praticar. E isso, ele diz, isso é tão comum, né, que é reconhecido no mundo. Né, porque nós aqui proporcionamos sempre a censura ou o elogio, a intenção. O que vale é a intenção. A intenção de realizar, a intenção de fazer. O que quer dizer a vontade, você ter vontade de fazer, vontade de escolher e assumir as responsabilidades das suas escolhas. Eu sempre digo isso: enquanto nós, espíritos humanos, estivermos e sentirmos, né, que a contravenção nos traz um prazer maior ou uma realização maior do que o cumprimento da lei, né, nós vamos errar. Enquanto nós não estivermos uníssonos com as leis divinas, nós vamos errar. E ao errar, porque muitas vezes nós erramos sabendo que estamos errados, estejamos certos que estamos e teremos que assumir a responsabilidade dos nossos atos. Vai ter consequência. Não tem jeito. Não é? E ele diz sempre, né, Kardec sempre liga a vontade à liberdade, porque quando você tem a vontade de agir, você tem a liberdade, né? E ele termina muito interessante. O que quer dizer a vontade? Ora, quem diz vontade, diz liberdade. E eu gostaria de trazer para a gente hoje, pensar um pouco em algumas colocações que eu não sei se há uma certa disposição, né, de algumas pessoas, por exemplo, com a fatalidade. Não, olha, isso está no meu destino, né, isso está... Como se nós não tivéssemos condições de mudar a situação vigente. E grande parte também das pessoas acabam atribuindo essas dificuldades ou essas aparentes fatalidades a vidas anteriores. E os Espíritos nos dizem exatamente o contrário disso.
que a grande maioria dos acontecimentos, dos percalços, dos constrangimentos, das situações que nós enfrentamos, são referentes a essa mesma encarnação. Então eu trouxe a definição de fatalidade. A fatalidade, qualidade de fatal, força que determina os acontecimentos, destino inevitável, acontecimento que não se pode evitar, adiar ou alterar. A fatalidade, né, aí nós vamos recorrer a Kardec, né, porque eu também venho fazendo um trabalho comigo mesmo de não escapar de Kardec. De não, sabe, de não... Eu fui a Leon Denis porque eram amigos, discípulos, né, mas eu venho me atendo muito a Kardec. Porque uma coisa que vem me preocupando muito no movimento espírita é a busca incessante da novidade. As pessoas querem novidades. Mas nós buscamos a novidade sem sabermos o que já passou, o que está ali. Né? As bases fundamentais da doutrina espírita. E são elas que vão nos assegurar que nós podemos realmente, ou que nós possamos realmente, nos aventurarmos por qualquer campo dentro desse processo da espiritualidade, da literatura, da cinematografia, sabendo o que nós estamos vendo, conseguindo, estando capacitados para determinar o que é espiritismo, o que é espiritualismo somente, o que não é nada, o que é fantasia, né? Porque as pessoas assistiram uma época Ghost aí e resolveram que aquilo era espiritismo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí eu busquei Kardec para falar de fatalidade. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. Então não tem como, né? Já pensou você saber que não adianta você fazer nada que não vai mudar? Que aquilo tem que acontecer? E nesse resumo, Kardec chega a nos dizer o seguinte, que mesmo algumas fatalidades que nos chegam através das nossas próprias escolhas quando espíritos, porque mesmo lá quando espíritos, né, num outro plano, no plano espiritual, nós usamos e utilizamos o nosso livre-arbítrio e escolhemos passar por situações, provas e experiências que são inerentes e que vão trazer alguma forma de determinismo. Mas mesmo isso não é determinismo, não é fatalidade, porque nós escolhemos estar naquela situação. Então eu vou passar também por determinismo, que é uma palavra que muitas vezes nós utilizamos, né, durante as palestras, e é muito comum a gente ouvir. Determinismo, concepção segundo a qual todos os acontecimentos são determinados por um conjunto de circunstâncias anteriores. E aí a gente vai novamente para Kardec. Semelhante lei seria ainda a negação da lei de progresso, porque o homem que tudo esperasse da sorte, nada tentaria fazer para melhorar a sua posição, desde que não poderia torná-la melhor nem pior. Nós estaríamos estagnados, porque nós pararíamos de lutar, pararíamos de tentar, pararíamos de buscar novos caminhos, novas possibilidades, novas oportunidades, novos empreendimentos, porque estaríamos fadados, né, ao fatalismo ou ao determinismo. Então, semelhante lei seria ainda a negação da lei de progresso, porque o homem que tudo esperasse da sorte nada tentaria fazer para melhorar a sua posição, desde que não poderia torná-la melhor nem pior. Nós estaríamos submetidos a uma vontade alheia. E o Espiritismo é a prova taxativa de que nós temos nas nossas mãos a capacidade de escrevermos a nossa própria história. E isso é muito tranquilizador. Eu costumo dizer que o Espiritismo é muito consolador, e ele talvez seja consolador para mim, né, por isso, porque eu sei da responsabilidade, eu sei do que acontece hoje, do que a vida às vezes se apresenta,
ou se nos apresenta, ela não está se vingando, não existe nada nada a não ser consequências dos nossos comportamentos, das nossas ações e das nossas escolhas, ou seja, utilização do livre-arbítrio. Como eu disse anteriormente, somos responsáveis pelos nossos atos, qualquer que seja ele. E nós gostamos disso, mas muitas vezes paralisamos, como eu disse lá no começo. Diante de algumas escolhas, nós os paralisamos. E se nós observarmos, muitas vezes, como eu disse lá no início, antes de falar de determinismo, antes de falar de fatalidade, nós somos responsáveis. O homem, muitas vezes, em relação à esposa, e essa é uma nova briga que eu venho comprando comigo mesmo, desse machismo exacerbado, do grande protetor, do grande manentedor, do grande fornecedor de recursos. E nós acabamos transformando a mulher numa pessoa dependente desse processo. Pais, da mesma forma, muitas vezes, com os filhos. Hoje nós temos adolescentes aí de 30 anos, 35 anos, 40 anos, porque ele não tem a capacidade e o poder de decisão, porque ele foi tão protegido, ele foi tão cercado de cuidados e utilizou tão pouco o livre-arbítrio, que eles não desocupam aquele quarto que a gente sempre sonhou em transformar numa biblioteca. Eles não vão embora. E um outro assunto também muito interessante, uma outra colocação muito interessante, depois do determinismo, depois da fatalidade, é o karma. Como a gente gosta de utilizar isso, O espírita busca lá, no hinduísmo, no brahmanismo, no shintoísmo, no budismo, o karma. E a gente gosta, Karma, conjunto de ações do homem a que se atribuem consequências determinativas de seu destino. Ou seja, mais um processo de determinismo, mais um processo de fatalidade. E eu costumo, mineiro, que a gente estava até brincando aqui, mineiro que eu sou, apesar de ter vindo para o Rio com 11 anos de idade, eu mantenho-me ligado àquelas raízes. Eu costumo dizer que realmente é preciso ter muita karma para se falar de karma, Eu já ouvi, por exemplo, em palestras que o budismo tem muito a ver com o espiritismo. Até brinquei outro dia com o Roberto, falei, meu Deus do céu, deve ser algum outro budismo que eu ainda não tive a oportunidade de ler sobre o assunto, Porque não tem nada a ver. Então, realmente, às vezes é preciso com nós mesmos, ter muita karma, como se diz lá em Minas, porque a gente busca escusa, a gente busca desculpa, a gente busca motivos, para a nossa inaptidão, para a nossa falta de vontade, que Kardec fala tanto, para a nossa disposição, para a nossa liberdade. Não, isso tem que acontecer, não adianta, meu filho, não adianta fazer nada, isso é assim mesmo. Ele é assim mesmo, não, ela é assim mesmo, Não, eu estou acostumado já, cara, nada na minha vida dá certo. A gente realmente, às vezes, é preciso ter muita karma com a gente, porque a gente tem medo das escolhas. Nós temos medo da nossa responsabilidade. E às vezes chegamos a gostar que alguém decida por nós. Porque na hora que der errado, fala assim, não, mas foi a Valéria que me falou para fazer assim. Não, eu estive conversando com a Ângela e ela falou que era melhor fazer assim. Ou seja, mas então ela te obrigou a fazer. Houve uma acomodação, houve uma retração nesse processo de liberdade de escolha. Você terceirizou a sua própria vida. Então, quando a vida, que ela é tão... Ela não poupa, ela não nos poupa, ela oferece muitas oportunidades, muitas possibilidades de você ir, de você não ir. Agora, quando eu cheguei aqui, brincaram, Olha, quem veio aqui hoje é porque tem muita fé realmente, Se referindo ao frio, Que realmente, quando eu desci do carro ali na rua aqui, lateral aqui, eu vi que realmente precisa de muita fé ou de muito agasalho, que eu errei na quantidade.
a vida vai nos apresentando grandes possibilidades, ir ou não ir, fazer ou não fazer, ajudar ou não ajudar, prejudicar ou não prejudicar, ceder o lugar, colocar o eu em segundo plano, esse grande exercício que a gente faz tão pouco, né? E a gente faz às vezes sem nos apercebermos. Quer ver uma situação? Nós estamos aí terminando o primeiro semestre, né? Então já tem 6 meses que nós fizemos mais ou menos pela última vez esse exercício. Natal. 10 dias, 15 dias antes do Natal, nós colocamos o eu na gaveta, né? E começamos a pensar no próximo, no outro. Sabe o que a Valéria quer ganhar? E eu tenho que comprar um negocinho para minha mãe, tenho que comprar um negócio para o meu irmão, tem que... E aí as pessoas doar cesta básica, a gente muda de frequência naquilo que antecede ali o Natal. E aí as pessoas dizem assim, olha esse clima de Natal. E muita gente pensa que isso é ilusão. Não é ilusão. Muda-se o panorama, muda-se a psicosfera. Eu costumo brincar com essa situação que você sai com a esposa, normalmente chove muito no final de ano, eu detesto compras, você se sujeita a sair com a esposa, caminhar na Alberto Brown ou em outros lugares perigosos, porque as pessoas andam com a sombrinha, eu tenho menos perigo porque eu uso óculos, né? E normalmente quem tem sombrinha anda na marquise, debaixo da marquise. Então é um exercício de paciência muito grande, Sueli. E aí a esposa olha a maior sapataria da cidade. Eu quase falei o nome. Olha a maior sapataria da cidade. Preciso comprar uma sandália. E ela entra. Como lá dentro tem muita gente, quem vai segurar as sacolas das compras anteriores? E mesmo assim nós não nos exasperamos, para usar uma palavra bem delicada, né? E ela entra, acotovelando-se, disputando a atenção de um dos balconistas, e depois de 20 ou 30 minutos, talvez, sendo bem otimista, ela sai. Cadê a bolsa? Não gostei de nada. Era a maior sapataria da cidade, eu não gostei de nada. Sabe como é que eu compro o sapato? Eu calço, eu gostei, você tem de outra cor? Já compro 2 para não precisar voltar. E nem assim a gente perde a calma. Por quê? Porque o eu não está ali. Eu estou ali em função do outro. Talvez Jesus tenha recomendado tanto a gente por isso. Vista o próximo de sedento, o próximo veste o próximo, visita o próximo, leva o próximo para casa, dá a capa para o próximo. E talvez porque ele soubesse ou saiba, né, que quando nós conseguimos fazer isso de forma mais espontânea e mais constante, nós seremos felizes. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Né? Ali Allan Kardec, Revista Espírita, fevereiro de 1867. Outra obra colocado em segundo plano dentro do movimento espírita, Revista Espírita. 136 fascículos mensais, transformado em 12 livros. 12 anos de trabalho do professor Allan Kardec. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Olha só, o tempo todo nos conclamando ao exercício da liberdade, da aventura de pensar, da aventura de escolher, dessa aventura positiva para que nós não corramos o risco de nos transformarmos em verdadeiros galináceos, acordando na mesma hora, comendo na mesma hora, dormindo na mesma hora, comendo sempre as mesmas coisas, não nos aventurando em nada que possa nos trazer um frio na barriga, sabe? Aquela coisa da descoberta, do novo. É lógico, quando eu falo em aventura, nem aventurar-se, né? É lógico que nós temos o livre-arbítrio, mas eu estou pensando numa aventura positiva. E ele continua. A fé
Porque ele fala aqui, olha só, ele fala que nós seríamos uma máquina de crer se nós não utilizássemos a capacidade de pensar, de compreender, de discernir, de escolher. E aqui ele diz assim, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. É muito sério isso aqui, gente. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Por isso a minha preocupação de um tempo para cá em deixar bem claro o que é determinismo, o que é fatalidade, o que é karma, o que é espiritismo, o que é umbanda, o que é quimbanda, o que é candomblé, o que é protestantismo, o que é igreja reformada, o que é os novos movimentos que estão acontecendo religiosos no mundo inteiro. Sabe, para que nós estejamos bem situados e possamos compreender a base da fé. Porque eu não posso crer porque Kardec disse. Isso é o que acontece quando a gente lê as obras fundamentais. Agora, quando você estuda, você conclui e concorda com ele. Porque eu discordei várias vezes. Hoje eu li um pedacinho desse resumo teórico para minha esposa, ela disse assim, eu não concordo com ele. Foi bom. Acho melhor você ler tudo, porque eu também já fiz isso e já me dei mal muitas vezes. É por quê? Porque eu saquei do meio do resumo uma frase, uma colocação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando o fizer, né, o faça de forma bem clara, para que nós estejamos situados dentro do campo da razão, da compreensão, da perfeita compreensão. Como a Sueli gosta de enfatizar algumas palavras, né? Perfeita compreensão. Não é só a compreensão, não é só o entendimento. E eu tenho levado um susto comigo mesmo ao estudar a doutrina espírita, ao me aprofundar em alguns conceitos e algumas propostas, em alguns postulados que os espíritos nos trazem e que são ampliados pelo professor Allan Kardec. Eu não tinha entendido. Eu não tinha interiorizado aqueles conceitos. Eu passei por cima. E ainda me vangloriava de ter lido não sei quantas vezes aquela tal obra. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Agora falando e voltando lá, né, para o livre-arbítrio, para o determinismo, para a fatalidade, para o karma, lá no tópico, né, 872, Kardec diz assim, a doutrina espírita é evidentemente mais moral. Se referindo ao determinismo, né, não dá para entender ou aceitar o determinismo, a fatalidade e o karma. Então ele diz assim, a doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E ao lhe dizer que, se pratica o mal, cede a uma sugestão má, que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Ah, eu sou assim mesmo. Né? Se você é assim mesmo, é difícil de lutar, porque, né, tem aquela história lá do escorpião, né? Que eu acho que atravessa o rio, não é? Pede para atravessar o rio, pede uma carona em algum outro bicho lá para atravessar o rio, ao sapo, nem chega lá do outro lado, depois do sapo salvar ele, ele tá. Não, picar você está na minha natureza. Ele não conseguiu resistir. Isso é instinto, né? Isso é determinismo. Ele é um escorpião. E ele pensa como escorpião e já nasceu programado sabendo tudo que o escorpião precisa saber. Diferente do homem. Nós nascemos incompletos. Nós estamos no processo de complementação, de aprendizado, de crescimento. O professor Clóvis diz que o gato morre de fome do lado de um prato de alpiste. Como o pombo morre de fome do lado de um bife. O homem não, o homem come o gato, come o pombo, come o alpiste, come granola, come o bife, come tudo. Nós nos aventuramos. Com fome, meu filho, com fome vai até... Né, o cara, que granola maravilhosa, né? Eu já ouvi essas frases assim, né?
adoro um giló, né? Eu já ouvi essas coisas assim. Só o homem é capaz de fazer isso. Né? Gato é gato. Agora, gente é um problema. Porque nós não sabemos, nós não nascemos sabendo como é ser gente. Nós aprendemos e aprendemos a cada experiência, olha só. Aprendemos de novo. Por quê? Porque na primeira infância, a sabedoria divina nos torna maleáveis, segundo os espíritos superiores. Uma grande possibilidade para as professoras, para as mães, né? Para as educadoras, para os educadores em geral. Nós somos maleáveis, sujeitos à influência positiva. Todas as vezes que nós chegamos aqui, nós chegamos assim, abertos a novas aventuras, a novos aprendizados. Olha a responsabilidade daqueles de nós que recebemos. Esses espíritos, essas joias que devem ser lapidadas, que devem ser trabalhadas, que devemos nos esforçar para fazer com que o seu brilho aumente. Que lá no final a gente pare e faça um balanço. Fala, poxa, acho que eu fiz um bom trabalho. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E ao lhe dizer que, se pratica o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Foram os espíritos que me influenciaram. Você diz a última palavra. Né? Eu brinco sempre, já brinquei aqui várias vezes, com aquele ratinho lá do Tom e Jerry, né? É um ratinho endemoniado aqui desse lado e um ratinho aqui com a harpa de auréola. Faz isso mesmo, bota o rabo dele na ratoeira. Não, até a voz é diferente. Não faça isso, não faz isso com ele, é maldade. E quem decide? O Jerry. E ele era mau, né? Que normalmente ele decidia pelo ouvir o outro, né? O gato sofria na mão dele. Então nós sofremos influências? Sim, nós já assistimos palestras aqui falando sobre isso. Nós somos influenciados. Negativamente, se nós permitirmos. Positivamente, se nós buscarmos essa sintonia. Né? É a lei de afinidade, né? É a lei de afinidade. E nós podemos resistir. Diferente do que se nós fôssemos guiados pelo instinto. Porque o instinto guiou lá o escorpião e ele picou o sapo. Porque ele só sabe ser escorpião. Na realidade, a grande caminhada que o espírito humano faz é aprender a ser livre. A Sueli trouxe aqui outro dia uma colocação muito interessante de Santo Agostinho, né? Ame e seja livre. Não é um resumo do que ela colocou. Ame e seja... Porque quem ama não oprime, não massacra, não submete. Quem ama, ama. Então ele diz, quem ama, ame e seja livre. Porque você vai ter a liberdade de fazer, porque você não vai fazer nada que não devesse fazer quando você ama. E também a gente ainda confunde muito esse conceito de amor, né, com essa possessão, com essa coisa, né? Eu falei ontem e hoje, eu acho, nos estudos lá do Livro dos Espíritos, que eu descobri uma coisa muito interessante, que é lavar louças. Eu gosto de lavar louça, eu nem sabia que eu gostava de lavar louça. Agora, se alguém botar a mão, eu até brigo, né? Final de semana. A empregada chega lá em casa segunda-feira, a funcionária chega lá em casa segunda-feira de manhã, tá tudo limpo no escorredor. Não gosto muito de guardar nem de enxugar, não. Acho meio monótono, mas lavar, é muito bom, né? Quando você lava um prato, então, de Duralex, daquele transparente, e aí você vai, na hora que você vai passar a mão assim no final, faz assim, né? Aquele barulhinho de limpeza, que beleza, né? É muito bom. Você pega um talher e olha assim que ele está brilhando, que beleza. Eu estou começando a trabalhar até um negócio de detergente, que tem detergente melhor, tem detergente pior. Eu descobri um lá de maçã verde, que é uma coisa maravilhosa, vontade até de beber o negócio. Eu ainda não experimentei o sabor, porque pelo cheiro deve ser maravilhoso o negócio.
Cabe à educação combater as más tendências. Foi aí que a minha esposa falou que não concordava com Kardec. Cabe à educação combater as más tendências e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Fiquem tranquilos que isso é Kardec. Cabe à educação combater as más tendências e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e a desídia pela higiene. A gente volta aqui na educação e aí a gente vai perceber que educação é essa que Kardec fala. Será que é essa que as pessoas vêm transferindo para a escola? Meu filho está sendo bem educado na escola. Será que é dessa educação? Ele era um educador. Com certeza não é, né? Porque nós passamos a confundir instrução com educação. É lógico que aquele espaço de socialização acaba educando, consequentemente, porque a criança acaba convivendo, né? A escola é excelente, muito especialmente para os filhos únicos, né? Que eles começam a perceber que existem mais pessoas além deles no mundo, e que vontade é uma coisa que dá e passa, né? Porque, né, filho único, se não for para a escola, eu acho que a coisa fica seríssima, né? Então, cabe à educação, diz Kardec, combater as más tendências e ela, a educação, o fará de maneira eficiente quando ela, a educação, se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência. Como é que se modifica a inteligência? A capacidade de compreensão, de dedução, de percepção, né? A eloquência, o vocabulário, você fornece ou dá meios ou dispõe, coloca disponível aquelas pessoas como exercitar a inteligência, principalmente na compreensão, no entendimento, na dedução. E aí eu penso lá em estudos de Kardec. Como é que você vai estudar Kardec se você não compreende o que você está lendo? São os chamados analfabetos, né, Sueli? Analfabetos funcionais. Você lê o texto e a pessoa fala assim, não entendi. É pela educação, aí eu vou para cá, pessoal, porque aí Kardec vai falar de qual educação que ele estava falando. Olha só, é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral, Allan Kardec. Isso não está lá no resumo teórico, na 872. Mas a gente foi buscar lá e ele diz assim, ó, é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. A instrução é necessária? É necessária. O conhecimento é indispensável? É indispensável. Agora, essa instrução, né, ela muitas vezes formata, ela muitas vezes encaixota algumas coisas e não nos deixa pensar. Então, a educação de forma ampla. O que nós estamos fazendo aqui hoje é nos educarmos. O que nós fazemos quando estudamos a doutrina espírita, no nosso caso específico, é nos educarmos. Quando nós exercitamos, né, essas nossas capacidades, esses nossos potenciais na convivência e na lida, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos educando. Porque alguém vai nos dizer, calma, né, porque seu direito só vai até aqui. Isso é um processo de educação. Então, viver é um processo de educação. E ele volta a dizer assim, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Busquei mais uma frase de Kardec, famosa aí no movimento espírita, né? Qualquer Google aí que você digitar, frase Kardec sobre educação, ou educação Kardec, frases de Kardec sobre educação, essa frase com certeza vai aparecer. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. E a doutrina espírita, ela não se cansa e nós não nos cansamos de autoproclamá-la
como uma doutrina de educação. Isso aqui é uma escola, né? Uma doutrina de educação. Nesse âmbito amplo, muito amplo, nesse espectro assim, totalmente amplo. Isso vai fazer com que nós, eu falei ali atrás, agora há pouco, sobre nessas escolhas religiosas, como a gente ainda encontra preconceito dentro do próprio Espiritismo, por falta de compreensão, por falta de entendimento, por ignorância do ignorar. A gente fala de... vão me perguntar se eu frequento o centro de mesa branca. A culpa é de quem? Nós espíritas. A gente fala, não, é outra coisa. Mas não explica o que é. É o que? Macumba? O que é macumba? Então a gente não sabe o que é realmente espiritismo, a gente não sabe o que é realmente espiritualismo, a gente não sabe o que é umbanda, o que é quimbanda, o que é candomblé, o que é protestantismo, o que é igreja reformada. E quando você começa a olhar e ver toda essa amálgama, né? essa disposição de caminhos, esses tantos caminhos que o livre-arbítrio concedeu às pessoas de escolher por qual caminho seguir, você começa a respeitar. Você passa a respeitar. Nós estamos vivenciando aí uns momentos assim, né, onde a sociedade está despertando para não aceitar mais a intolerância, a discriminação, o preconceito. Vejam a grande festa que aconteceu em São Paulo. LGBTQI+, A+, né? Então, olha só, cada vez as pessoas vão se identificando, se colocando, né? E existe um respeito. Esses escândalos e esses estertores aí do racismo que a mídia traz, que, sabe, as pessoas não aceitam mais esse tipo de coisa. Mas é todo mundo? Não, lógico, é uma grande maioria. O que nós vemos diante dessa discriminação, desse preconceito, dessa falta de aceitação, de compreensão, dessa reação da ignorância, são os últimos estertores, as últimas reações, os últimos estremecimentos da ignorância. E a doutrina espírita é uma grande ferramenta para isso. Porque ela nos diz que nós somos espíritos imortais e passamos por vários caminhos durante essa caminhada, né? Eu brinquei aqui na última palestra, aquele machista mesmo, aquele cara preconceituoso, aquele cara, né? Vai nascer mulher, né? Porque não tem outro jeito, né? Vai nascer. Você não, lógico que nunca nasceu. Eu arrisco dizer em tese, tá? Que nunca nasceu, porque se já tivesse nascido, não seria o que é, né? Não seria o que é. Eu comecei a conhecer a doutrina espírita há uns anos atrás, né? E quando eu percebi essa possibilidade, né, de você nascer em outros meios, em outros momentos, em outras circunstâncias, em outras situações, eu achei isso tão rico e talvez tenha sido um dos motivos de eu ter me apaixonado pela doutrina espírita naquele momento. Eu digo me apaixonado naquele momento porque a paixão se transformou em amor. Porque naquele momento era o entusiasmo, né? Eu ganho um livro, eu já contei isso aqui, eu ganho um livro de presente, vou ler o livro e me encantei pelo livro, não conseguia tirar a mão do livro, e quando já estava lendo pela segunda vez, estava meio doente assim, fui a um centro espírita pela primeira vez na minha vida, levado pela minha, na época, futura sogra. E eu chego no centro espírita, e qual é a minha surpresa? Que aquela entidade espiritual que estava lá, né, recebida por um médium, numa consulta, diz assim: meu filho, para de ler o livro que você vai melhorar. Esse negócio de espiritismo é coisa de doido mesmo, né? O que tem a ver o livro? Eu sempre leio. Mas por quê? Você é um dos personagens desse livro e está mexendo com seus arquivos de memória. Sabe como é que é? O livro é um livro histórico.
Falei, como é que é? Eu nunca tinha ouvido falar em reencarnação. Por isso eu fico preocupado quando a gente joga a encarnação de qualquer jeito. E 6 meses depois dessa notícia que me estremeceu, eu comecei a pensar, falei, será, gente? Eu vou ler esse livro, Sueli, agora até eu descobrir quem eu sou. No livro. Né? E aí, li, não adiantou. Comecei a estudar a doutrina espírita. 6 meses depois eu já não queria saber mais quem eu era, Roberto. Porque o livro chamava Confidências de um Inconfidente. E aí eu comecei a fazer um balanço já com parco, com pouquíssimo conhecimento que eu tinha de espiritismo. Falei assim, Tiradentes não dá. Né? Tomás Antônio Gonzaga, não dá. Bárbara Heliodora, eu já sabia que podia nascer mulher. Eu falei, talvez Bárbara Heliodora. Não, eu sei mal falar. A mulher era uma purista da língua portuguesa, uma poetisa, também não dá. Quando chegou lá no 10º personagem que eu gostaria de ter sido, eu falei, melhor parar. Porque o resto era traidor, conspirador, covarde. Aí eu falei, deixa o livro quieto. Isso foi em 1984, pessoal. 83, 84. Esse livro está lá na minha estante com uma dedicatória de dezembro de 1983. Querem mais curiosidades? 1 ano depois eu me caso. E aonde que eu vou passar a lua de mel? Ouro Preto. Estava louco com aquele livro, com aquela novidade, com aquela coisa. Falei, quem sabe, né? Eu tenho uma revelação. Fui para Ouro Preto. Me encantei. Já tinha ido na cidade quando criança, né? Na época ainda era criança, eu tinha 19 anos quando eu me casei, mas fui para Ouro Preto. E aí passei bastante pela cidade, até que num certo dia, eu acho que era um domingo de manhã, eu tinha comprado uma visita guiada, né, ao museu. E aí entrei no museu, 9 horas da manhã, 19 anos de idade, 83 quilos, tinha acabado de sair do exército. Saúde perfeita, impecável. E depois de 5 minutos passeando pelos corredores do museu, eu comecei a passar mal. Suando frio, vertigem, arrepio. Falei, meu Deus do céu. E um cara do meu tamanho não tem direito de desmaiar. Né, para não constranger o resto da visita inteira e todas as pessoas que estão no museu. E aí eu disse, meu senhor, continua que eu vou sair, que eu estou passando mal. E sentei na Praça Tiradentes e 10 minutos depois eu estava bem. Então vejam como a gente vê em nós mesmos, né, acontecimentos. Quando o cara abriu a porta, quando eu cheguei num corredor, que lá no final assim era a cripta, onde estão as lápides, né, do pessoal envolvido na Inconfidência Mineira ali, que as 3 bandeiras. E aí arrepia até hoje, as 3 bandeiras lá de Portugal, a bandeira do Brasil e a bandeira de Minas Gerais. Eu voltei e fui embora, saí, não tinha condições de ficar mais. Eu falei, eu acho que é verdade esse negócio de espiritismo, sabe? Eu vou estudar. Eu vou estudar porque isso é fascinante. Você já nascer várias vezes. Você ser o resultado dessas inúmeras experiências pessoais, particulares, onde você utilizou o livre-arbítrio, fez escolhas. Saber que o que você está vivendo hoje é consequência das suas escolhas anteriores, mas que se você mudar as suas escolhas a partir de agora, um futuro melhor é reservado, ou um futuro ainda melhor quando esse é bom. Olha que coisa interessante, como a doutrina espírita é libertadora. Você tem nas suas mãos a sua vida, e ela é imortal. Somos espíritos imortais. Olha que segurança que isso dá. Olha como você enfrenta a desagregação molecular, para falar da morte de uma forma mais sutil, né? Como você enfrenta essa desagregação molecular que vai acontecer um dia, de forma tranquila, racional, porque o Espiritismo é uma conclamação à utilização da razão, atitudes arrazoadas, escolhas arrazoadas, uma luta constante, mas não aniquiladora, nem torturadora contra as nossas más tendências. Tem que ir devagar, para que a transformação não seja radical e seja falsa, não seja verdadeira.
para que nós não tenhamos que retroceder, né? Falou-se aqui novamente semana passada, é aquele pé no degrau de cima, ao invés de trazer o outro, você volta. Retrocede no aprendizado. Repete a série muitas vezes. Nós não pioramos. Por quê? Porque os dois pés ainda não estavam no degrau de cima. Mas existem grandes possibilidades quando esse crescimento não é verdadeiro, quando ele não se sedimenta através do processo do entendimento e da razão, de nós realmente, como a Sueli disse, voltar o pé do degrau de cima para o de baixo por ter que começar de novo. Buscar uma nova motivação, buscar uma nova vontade, buscar um novo impulso para continuar essa caminhada ascendente que o espírito humano faz, e nós somos os espíritos humanos. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar sempre, porque Ele o faz, mas que nós tenhamos a sensibilidade, a delicadeza de percebermos a Sua presença junto de nós. Que nós busquemos, através dos nossos amigos espirituais, essa motivação, essa orientação, essa coordenação para que nós possamos fazer as melhores escolhas possíveis. Uma boa noite para todos.